Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal. Me conta aí, você costuma ter prisão de ventre? Sabia que existem alimentos que previnem a constipação? E você sabia que a constipação pode causar problemas muito graves? Pois é, no vídeo de agora nós vamos falar sobre os 23 alimentos que ajudam na constipação. Fica até o fim do vídeo porque eu deixei os melhores alimentos para o final. Combinado? Antes de começarmos, curta o vídeo porque aí o YouTube distribui esse conteúdo para mais pessoas e se inscreva em nosso canal ativando o sino das notificações para ficar sempre por dentro das melhores informações de saúde e não se esqueça de compartilhar esse vídeo porque compartilhar saúde é um ato de amor. Então envia esse vídeo para todo mundo que você sabe que tem uma relação difícil com o banheiro, que não vai toda hora, que o intestino não funciona como um reloginho. Então manda esse vídeo para essa pessoa descobrir como resolver esse problema de uma vez por todas. E me conta aí também, escreve nos comentários. Você tem prisão de ventre? O que você faz para resolver a prisão de ventre quando ela aparece? Escreve aí, me conta e me fala também de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. Escreve aí embaixo que eu quero te conhecer melhor. E pessoal, a constipação nada mais é do que a diminuição no volume e na frequência das evacuações, podendo contar também com o esforço excessivo para defecar e a sensação de evacuação incompleta que nós chamamos tecnicamente de tenesmo. E quais são as causas da constipação? Geralmente são relacionadas ao estilo de vida. Então, uma dieta pobre em fibras, o sedentarismo, a pouca ingestão de água e de outros líquidos, o uso de medicamentos que diminuem a velocidade do trânsito intestinal e também outros fatores, como fatores emocionais ou psicológicos. Por exemplo, aquelas pessoas que não conseguem ir ao banheiro quando estão fora de casa, ou quando estão viajando, ou quando estão passando por um momento de maior estresse. E a defecação, o ato de evacuar, é um complexo processo controlado pelo sistema nervoso autônomo e é uma ação coordenada dos músculos do trato gastrointestinal e também do assoalho pélvico. E a constipação, geralmente, cursa com alterações nesse complexo processo. Então, por exemplo, uma dieta pobre em fibras faz com que as fezes fiquem duras, secas e mais difícil de expelir. O sedentarismo, por sua vez, faz com que haja uma redução do movimento peristáltico do trato gastrointestinal, reduzindo a frequência de evacuações. Da mesma forma, os medicamentos, principalmente os opioides, retardam o esvaziamento intestinal. E as alterações neurológicas, como lesões na medula espinhal, afetam o controle nervoso dessa defecação. E por último, a ansiedade e a depressão podem interferir no reflexo da defecação. E quais são os riscos da constipação? Porque a constipação, de forma alguma, é algo inócuo, é algo isento de riscos, muito pelo contrário. O fato da pessoa estar constipada aumenta as chances dela desenvolver várias doenças, como, por exemplo, hemorroidas, porque o esforço excessivo aumenta a pressão das veias do reto e do ânus. Isso pode gerar um sangramento vivo, volumoso e que geralmente não tem dor. E as hemorroidas, em alguns casos, a depender do grau dessa hemorroida, precisam ser tratadas cirurgicamente. E é uma cirurgia bem complicada, com um pós-operatório bastante doloroso, que eu não recomendo, aliás, que eu não desejo a ninguém. Obviamente, a cirurgia para hemorroida é recomendada em alguns casos. Além das hemorroidas, a constipação também pode causar fissuras anais, porque a passagem de fezes duras e secas causa feridas na mucosa do ânus. Embora a fissura anal não costume ter tanto sangramento, ou geralmente é um sangramento bem menos volumoso do que as hemorroidas, embora seja menos sangramento, a dor é muito mais forte. Então a hemorroida geralmente sangra bastante,
mas dói pouco, e a fissura anal é geralmente o contrário. Sangra pouco e dói bastante, ok? Terceiro risco da constipação é a impactação fecal, porque as fezes duras e secas ficam presas, gerando dor e desconforto. Outro risco também, incontinência fecal, com uma diminuição da sensibilidade do reto. Constipação também está associada à síndrome do intestino irritável, que pode gerar dor abdominal, inchaço abdominal, em algumas pessoas gera diarreia, em outras causa constipação, em outras mistura diarreia com constipação. Sexto problema, pode causar também um desconforto e dor abdominal e também doenças do cólon, aumentando o risco de diverticulite e também de câncer do intestino. E como prevenir e tratar a constipação de forma natural? Porque utilizar laxantes não é a melhor escolha para a sua saúde. Então, primeiro de tudo, você precisa ter um estilo de vida saudável, com uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Tem que beber bastante água, então beber mais de 2 litros de água por dia. Fazer atividade física regularmente e evitar alimentos que geram, que causam constipação. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas que alimentos são esses geralmente? Leite e derivados, carne vermelha, grãos refinados, então pão branco, macarrão, tapioca é algo que dá bastante constipação e os alimentos processados como um todo. E aí, evite também o uso de medicamentos que causam constipação, como opioides, como o tramadol. E também é importante que você evite adiar a evacuação. Então, quando você estiver com vontade, se possível, faça. Não fique prendendo, porque isso vai gerar prejuízos. Mas e aí, doutor João? Falou da constipação, falou disso, falou aquilo, falou um monte de coisa, mas ainda não falou dos melhores alimentos para tratar esse problema. Então pega aí papel e caneta, que eu vou falar agora. Azeite de oliva, porque ele lubrifica as fezes e facilita a eliminação delas. O iogurte natural, rico em probióticos benéficos para a flora intestinal. Água de coco, porque mantém a hidratação. Sementes, como as sementes de chia, abóbora e linhaça, ricas em fibras. Leguminosas, como feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, também ricos em fibras. Vegetais folhosos, como couve, espinafre, brócolis, acelga. Tudo que for folha vai te ajudar na constipação. As frutas também, como maçã, laranja, tangerina, mamão, ameixa. Ameixa seca é ótimo para constipação. Uva passa também ajuda bastante. Então, pessoal, foram esses os alimentos bons para a constipação. E, como eu falei, é importante também ter um estilo de vida saudável como um todo. Atividade física, sono de qualidade, beber mais de 2 litros de água por dia, evitar beber, evitar fumar. E caso você não saiba como ter um estilo de vida saudável, seus problemas acabaram, suas desculpas acabaram, porque você não vai poder mais dizer que não sabe o que fazer para ter uma vida melhor e com mais saúde, porque agora você tem a oportunidade de ler o meu livro, O Código da Longevidade, que está aí no primeiro link da descrição. Então, para você adquirir, basta clicar no primeiro link da descrição, preencher os seus dados, é uma plataforma segura, não precisa ter medo, e aí você receberá o livro via e-mail, porque é um livro em formato digital, você recebe na hora que o seu pagamento for compensado. Então, você clica aí, lê o livro, não gostou do livro? Manda mensagem que a gente devolve o seu dinheiro, reembolso garantido para quem lê o livro e não gostou. Então o risco é todo nosso, você não tem risco nenhum. O risco é você ler o livro, colocar em prática as coisas e transformar a sua vida para melhor. Mas esse é um risco que vale a pena ser corrido, não é mesmo? Então clica aí agora no primeiro link da descrição, adquira o seu Código da Longevidade. Antes de ir, siga-me em todas as redes sociais, que também estão na descrição, e continue nosso canal, porque eu separei 2 vídeos muito importantes para você, separei com todo carinho. Esse aqui, sobre um suplemento / medicamento que pode ajudar no controle da sua pressão arterial, na insônia, nas dores e na ansiedade. E aqui, um livro sobre um vídeo sobre um suco anti-inflamatório maravilhoso para você incluir na sua dieta. Tudo bem?
Grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.